Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar aqui nos trechos do livro A Síndrome da Rainha Vermelha, do Marcos Rolim. Essa imagem é forte, né? Vem lá do Lewis Carroll. Correr o máximo só para ficar parado no mesmo lugar. Exato. E o Rolim usa isso de um jeito muito certeiro para falar de segurança pública no Brasil. Sim. É como tá no prefácio, né? Parece que, tipo, quanto menos as coisas funcionam, mais a gente insiste nelas, sem nem pensar direito. Uma inércia. É uma armadilha perigosa. A gente acaba investindo mais e mais naquilo que, na verdade, não está dando resultado. É uma corrida que não leva a lugar nenhum. E os problemas, bom, eles continuam lá ou até pioram. E a nossa ideia aqui hoje é justamente tentar entender essa armadilha. Vamos explorar um pouco as críticas do Rolim a esses modelos mais reativos, sabe? O jeito tradicional de fazer policiamento. E olhar para as alternativas que ele propõe, né? Baseadas em pesquisa, em prevenção. Isso. Olhando para a complexidade da coisa, para os dados ou a falta deles, né? Para a questão da juventude, para o papel gigante que a mídia tem nisso tudo. A gente quer fugir um pouco daquela conversa mais simplista, sabe? Preparados? Então vamos lá. Para começar, essa crítica ao tal modelo reativo. O que exatamente o Rolim quer dizer com isso? Olha, basicamente é aquele modelo de polícia que foca em responder depois que o crime aconteceu. Sabe, é o patrulhamento ostensivo, a viatura rodando, meio sem um alvo específico e o atendimento aos chamados de emergência, o 190. Ah, entendi. O problema que o Rolim aponta é que muitas vezes, na cultura policial mesmo, o trabalho de verdade é visto como prender em flagrante. E aí, outras coisas, tipo mediar um conflito de vizinho, ajudar alguém na rua. Esse fica meio de lado. Acaba sendo desvalorizado, sabe? Quase como se não fosse trabalho da polícia, um desvio da função principal. Mas a pergunta que fica é, isso funciona? Quer dizer, colocar mais viatura na rua, assim, aleatoriamente, chegar rápido no chamado, isso não diminui o crime? Pois é, essa é a grande questão. E o Rolim traz pesquisas clássicas para mostrar que não é bem assim. A mais famosa talvez seja a de Kansas City, lá nos anos 70. Ah, sim, eu já ouvi falar. Eles dividiram a cidade, né? Umas áreas com patrulha normal, outras sem patrulha nenhuma, visível, só iam se chamasse, e outras com o dobro, triplo de viaturas. E o resultado, depois de um ano... Imagino que onde tinha mais polícia, o crime caiu. Pessoal mais seguro, acertei. Então, surpreendentemente, não. As taxas de crime e a sensação de segurança das pessoas ficaram, assim, praticamente iguais em todas as áreas. Sério? Que coisa. Pois é. Ou seja, só a presença da viatura rodando por si só não teve aquele efeito que se esperava, de inibir o crime ou diminuir o medo. É um primeiro sinal forte dessa tal corrida no lugar, né? E a rapidez para atender o chamado. Aquela ideia de chegar em minutos. Isso não faz diferença? Também é relativo, segundo as pesquisas que Rolim cita. A maioria dos chamados não é de um crime acontecendo naquele exato momento. Ah, são os tais crimes frios. Exato. Coisa que aconteceu horas antes ou a vítima demorou para ligar. Nesses casos, se a viatura chega em 5 ou 15 minutos, para prender em flagrante já não faz tanta diferença. Entendo. Claro, se o crime está rolando agora, aí sim, o tempo é crucial, mas são a minoria dos casos. E o interessante é que as vítimas, no geral, valorizam mais a qualidade do atendimento, sabe? Como assim, qualidade? Sentir que o policial ouviu, que se importou, que deu o encaminhamento para o problema. Isso muitas vezes pesa mais do que quantos minutos a viatura levou para chegar. Faz todo sentido. E essa sensação de correr sem sair do lugar, essa síndrome da rainha vermelha, como isso aparece no jeito que a segurança é pensada aqui no Brasil, segundo o livro? Bom, o Rolim e o Luiz Eduardo Soares também no prefácio, eles criticam uma certa paralisia, sabe? Apontam que tradicionalmente a gente fica meio preso. Preso como? Nem a esquerda, que às vezes fica só esperando uma revolução social lá no futuro, nem a direita, que aposta tudo na repressão, muitas vezes violenta, discriminatória. Nenhuma delas consegue, de fato, implementar políticas que sejam eficazes, baseadas em dados e que respeitem os direitos humanos tudo ao mesmo tempo. Fica uma coisa meio ideológica, distante da realidade. Exato. Fica-se preso em discursos que ignoram a complexidade da coisa e a necessidade de agir de forma inteligente agora. E um dos maiores problemas para essa ação inteligente, pelo que eu entendi, é a falta de informação confiável, né? Os dados. Fundamental.
O Rolinho bate muito nessa tecla. A gente depende quase que só dos registros de ocorrência da polícia das delegacias. Ele chama isso, de forma bem forte, de pré-história da profissionalização. Nossa, por quê? Porque esses números são só a pontinha do iceberg, não mostram o tamanho real do problema, já que a maioria dos crimes nem chega a ser registrado. E por que as pessoas não registram? Medo. São muitos motivos, né? Medo de represália, sim, mas também desconfiança na polícia, vergonha, achar que não vai dar em nada, a burocracia toda, ou às vezes a pessoa nem sabe direito como fazer. Complicado. A única forma de ter um retrato mais fiel seria com pesquisa de vitimização, sabe? Perguntar direto para as pessoas: você foi vítima de algum crime no último ano? Tivemos uma grande pesquisa assim, do IBGE, mas faz tempo. Foi 1988. Caramba, muito tempo. Pois é. Sem um diagnóstico preciso, como é que você vai planejar a política pública? É como um médico tentando curar sem saber a doença. Fica impossível. E ele usa outra imagem do Lewis Carroll para falar disso, né? O Humpty Dumpty. Usa, é ótima essa. Assim como o Humpty Dumpty dizia que uma palavra significa o que ele quer que signifique, os dados de crime também podem ser manipulados, distorcidos. Como assim? Muda o jeito de contar, muda a forma de registrar, e aí, de repente, as estatísticas inflamam ou desinflamam, dependendo do interesse político do momento. Rolim até cita exemplos da Inglaterra onde isso aconteceu. Sem dado confiável e bem analisado, a política de segurança fica cega, correndo atrás do próprio rabo. E essa corrida no escuro, essa falta de resultado custa caro, né? Ele menciona uns números bem altos. Assustadores. Deveriam chocar mais a gente. Uma estimativa antiga do BID para a América Latina falava em custo da violência de uns 14% do PIB. Para São Paulo, um estudo lá de 97 falava em 3% do PIB do estado. É muito dinheiro. É um dinheiro absurdo que podia estar na saúde, na educação, e que vai embora por causa da violência e do jeito que a gente lida ou não lida com ela. E o que o Rolim aponta como sendo comprovadamente ineficaz, esse fazer mais do mesmo. Ele critica muito essa aposta na violência policial como se fosse a solução mágica. Cita dados do início dos anos 2000 que mostravam um aumento da letalidade policial em São Paulo, Rio. Aquela ideia da polícia que mata. Exato. E critica também coisas como a antiga promoção por bravura no Rio, que na prática viravam um incentivo para o confronto, para a letalidade, como se matar fosse sinônimo de ser eficiente. É uma lógica de guerra, né? Não de segurança cidadã. Então, se o modelo reativo não funciona bem, custa caro e a repressão pura também não é o caminho. Qual é a alternativa que o Rolim explora mais a fundo? Aí o foco muda radicalmente para prevenção e para análise dos fatores de risco. Tem uma influência clara daquela pergunta pragmática. O que realmente funciona? O famoso what works. Certo. Prevenção e fatores de risco. Detalha os níveis de prevenção. Primária, para todo mundo. Secundária, para grupos específicos de risco. Terciária, para quem já cometeu alguma infração. E mapeia onde esses fatores de risco aparecem. No indivíduo, na família, na escola, no ambiente, na situação. Falando em família, que fatores se destacam ali, segundo as pesquisas que ele traz? Olha, são vários e é sempre complexo, né? Difícil separar causa e consequência certinho. Mas alguns padrões aparecem. Rolim menciona estudos que ligam maior risco a fatores como famílias muito grandes, com poucos recursos, o que dificulta a atenção individualizada, sabe? Sim. Práticas parentais também, tipo falta de supervisão, disciplina muito inconsistente ou então excessivamente punitiva, sabe? Pouca demonstração de afeto, frieza. E um fator muito forte é o histórico de abuso físico ou negligência na infância. Isso aparece demais. Ele cita algum estudo específico sobre o impacto de intervir nisso? Sim, um bem impressionante, do David Olds, nos Estados Unidos. Enfermeiras visitavam gestantes e mães de primeira viagem de baixa renda em casa, dando apoio, orientação sobre o bebê, planejamento familiar. E o resultado? Anos depois, comparando com quem não recebeu visita, os resultados foram incríveis. Menos abuso e negligência infantil nessas famílias e 15 anos depois, menos prisões, tanto das mães quanto dos filhos que foram acompanhados lá no começo. Mostra o poder de agir cedo, de dar suporte para a família. Nossa, que impacto! E na escola, o que ele destaca como fator de risco? O fracasso escolar, principalmente dificuldade para alfabetizar, aparece bastante. E o ambiente da escola também conta. Escolas muito rígidas, punitivas demais, podem ser um problema.
O contraste são escolas com regras claras, justas, mas aplicadas com diálogo, com participação. Existem programas que funcionam nesse sentido? Existem, sim, programas preventivos que focam nesse ambiente escolar e em desenvolver habilidades socioemocionais nas crianças e jovens. Ele cita alguns que tiveram bons resultados, como o Perry Preschool Project, o PATHS, que ensina autocontrole, empatia, como resolver conflitos. Interessante. E como isso tudo se conecta com a prevenção mais situacional do ambiente? A ideia aí é que, além de olhar para as pessoas, para as trajetórias delas, a gente precisa olhar para as oportunidades que facilitam o crime. E aí entram conceitos como os hotspots, os pontos quentes. Pontos quentes. A pesquisa mostra de forma muito clara que o crime não se espalha por igual na cidade. Ele se concentra brutalmente em poucos lugares, quarteirões específicos, ruas, até endereços. Então, em vez daquela patrulha aleatória pela cidade toda, Exato. Seria muito mais inteligente focar os esforços ali, nesses pontos quentes. Não só com repressão, mas com prevenção inteligente, urbanismo, iluminação, outras ações. entendi. Outro ponto é a vitimização repetida. Uma pequena parte das pessoas e dos lugares sofre a maior parte dos crimes. Se a gente consegue proteger melhor essas vítimas que são alvos frequentes, o impacto é grande. E, claro, fatores óbvios, como a quantidade de arma de fogo circulando, a influência de gangues, de amigos com comportamento de risco. Tudo isso entra na prevenção situacional. Ok. Então a crítica é forte ao modelo reativo. A aposta é na prevenção, olhando para os riscos e para as situações. Mas como isso vira um jeito diferente de fazer policiamento na prática? O Rolim usa uma metáfora boa, a do rio. Ah, sim. Essa é ótima. Imagina que você está na beira de um rio. Aí começa a ver criança caindo na água, sendo levada pela correnteza. Você pula, salva uma, salva outra. Mas não para de cair criança. Uma hora você tem que pensar. Não seria melhor subir o rio e descobrir quem ou o que está jogando essas crianças na água? Faz todo sentido. O modelo reativo fica só ali embaixo, tentando tirar quem já caiu. A prevenção e os modelos alternativos que o Rolim apresenta tentam ir lá na origem, entender e mexer nas causas. E quais seriam esses modelos alternativos de policiamento? Ele destaca principalmente dois: o policiamento comunitário, o PC, e o policiamento orientado para a solução de problemas, o POSP. Policiamento comunitário. O que seria isso? É buscar reconstruir a ponte entre polícia e comunidade que muitas vezes está quebrada, né? Cheia de desconfiança, de medo. A ideia é ter uma polícia mais próxima, que conversa, que ouve, que entende os problemas do bairro pelo olhar de quem mora ali. Não só os crimes graves. Não só. Foca também na desordem, naquelas coisas que incomodam o dia a dia, lixo acumulado, barulho excessivo, pichação, e trabalha junto com a comunidade para resolver. Rondapé, policial fixo no bairro, reunião com o morador, são algumas ferramentas. E o outro? O policiamento orientado para a solução de problemas. Parece mais analítico. Exatamente. Esse, proposto pelo Herman Goldstein, usa uma metodologia bem sistemática. O SARA é uma sigla em inglês, Sara. problema, e que pode envolver outras agências, não só a polícia. E o último A é de assessment, avaliar se a resposta funcionou mesmo. Então não é só ir lá apagar um incêndio, é entender por que o incêndio começa. Perfeito. É investigar o porquê daquele problema recorrente e tentar achar uma solução mais estrutural. Você pode dar um exemplo de como o SARA funciona na prática? O Rolim descreve alguns casos. Tem um interessante. Em Green Bay, nos Estados Unidos, o scanning mostrou que a polícia recebia muitas chamadas por desordem, briga, pequenos delitos numa rua específica, a Broadway Street. A maioria dos problemas vinha de um grupo pequeno, uns 20 moradores de rua e frequentadores de bares com problemas sérios de alcoolismo. E o gatilho era o álcool, comprado ou consumido em bares específicos ali. Certo. E a resposta? Prender todo mundo? Não só isso. Foi uma combinação. Usaram a lei local para proibir a venda de álcool para aqueles indivíduos específicos, conversaram com os donos dos bares e, o mais importante, encaminharam essas pessoas para tratamento de alcoolismo, para serviços sociais. Uma abordagem mais completa. Exato. E a assessment mostrou uma queda brutal nas chamadas para a polícia naquela área e a rua até começou a se revitalizar economicamente depois. Nossa, que interessante. Quer dizer, a solução foi muito além da polícia.
E ele fala algo sobre a importância da atitude da chefia para isso funcionar, né? Sim, isso é fundamental. Um estudo que avaliou a implementação do POSP mostrou que o fator que mais fazia diferença para o sucesso não era nem o dinheiro, nem o treinamento em si. Era o que, então? Era o entusiasmo genuíno e o apoio da chefia, dos comandantes. Onde a liderança acreditava no modelo, incentivava os policiais a serem criativos, dava suporte, aí funcionava. Onde os chefes viam aquilo só como mais uma tarefa burocrática ou só marketing, aí não ia para frente. A cultura da organização, a liderança, faz toda a diferença. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa complexidade toda, o Rollin também fala bastante da questão juvenil. Ele faz um contraste bem forte entre dois casos na Europa, né? Faz sim. É um contraste muito útil para a gente pensar em como a sociedade e principalmente a mídia reage quando crianças ou adolescentes cometem crimes graves. Ele compara o caso James Bulger, na Inglaterra, em 93. Lembro vagamente um menino bem pequeno que foi morto por outras crianças. Isso, um menino de 2 anos morto por 2 crianças de 10. E ele compara com o caso Silja Heidegard, na Noruega, no ano seguinte, 94. Uma menina de 5 anos morta por 2 meninos de 6. Situações terríveis. E qual foi a diferença na reação? Foi brutal. Na Inglaterra, com o caso Bulger, foi uma explosão de pânico moral, sabe? Alimentada por uma mídia super sensacionalista. As fotos dos meninos de 10 anos foram parar em tudo quanto é jornal. Eles foram demonizados, tratados como monstros, julgados quase como adultos num processo extremamente punitivo. E na Noruega? Na Noruega, com o caso Cisle, apesar do choque ter sido enorme também, a reação foi muito diferente. Primeiro, os nomes e as fotos dos meninos de 6 anos nunca foram divulgados. A comunidade local se mobilizou para proteger as famílias envolvidas, inclusive a dos meninos que causaram a morte. Eles receberam apoio psicológico intenso e foram reintegrados à vida normal, com acompanhamento, claro, mas relativamente rápido. Nossa! 2 tragédias, 2 respostas completamente diferentes. Exatamente. Uma focada na punição, na vingança pública, na demonização. A outra focada na proteção, na restauração, na tentativa de compreender mesmo diante de um ato tão terrível. E isso leva a gente a pensar em como a gente lida com os jovens aqui no Brasil, né? Como a gente rotula eles. Exatamente. O Rollin discute a teoria da rotulação, o labeling theory. A ideia central é: quando a sociedade, o sistema de justiça, cola um rótulo num adolescente delinquente, infrator, bandido, esse rótulo pode acabar sendo internalizado por ele. Ele passa a se ver daquele jeito. Passa a se ver e agir de acordo com aquele estigma, o que torna muito mais difícil sair daquele ciclo. E aí ele critica também, no contexto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a falta de clareza e aplicação muitas vezes muito ruim das medidas socioeducativas. Que deveriam ser pedagógicas, né? Deveriam, mas na prática muitas vezes viram só punição ou uma antessala para o sistema prisional adulto. Modelos só repressivos, tipo aqueles bootcamps americanos, já se mostraram um fracasso para reduzir reincidência. Mas então, existe esperança de reabilitação? Teve uma época que se falava muito nothing works, nada funciona. Sim, teve essa fase bem pessimista lá nos anos 70 com o Martson, mas a pesquisa avançou e mostrou que não é bem assim. Não é que nada funciona. Certos tipos de programas funcionam, sim, o What Works. E quais seriam esses? Rollin aponta para a eficácia de abordagens cognitivo-comportamentais, que ajudam a mudar padrões de pensamento de tomada de decisão, programas multimodais, que atacam o problema em várias frentes ao mesmo tempo, individual, família, escola, e que focam naquilo que está diretamente ligado ao comportamento infrator, as tais necessidades criminogênicas, tipo dependência química, falta de habilidade social, essas coisas. Não é fácil, mas reabilitação é possível sim, com a intervenção certa. E a gente volta para um ator que parece estar em todo lugar nessa história. A mídia. O Rollin parece bem crítico do papel dela. Ele aponta esse fascínio que o crime exerce sobre a mídia e a tendência quase automática para o sensacionalismo. Isso acaba criando o que ele chama de uma realidade invertida. E a realidade invertida? Como assim? Os crimes mais raros, mais chocantes, tipo homicídios muito violentos, ganham um espaço enorme nos jornais, na TV.
Enquanto os crimes mais comuns, aqueles que afetam mais gente no dia a dia, tipo furto, roubo, briga de vizinho, esses são subrepresentados ou tratados de forma muito superficial. E qual o efeito disso na gente? Alimenta diretamente o medo do crime. Mesmo que as estatísticas oficiais mostrem, sei lá, uma queda nos roubos, a sensação de insegurança pode aumentar por causa do jeito que a mídia cobre o assunto. O medo vira um problema por si só. Afeta a vida das pessoas? Afeta a saúde mental, restringe o uso da cidade, as pessoas ficam mais presas em casa e gera mais pressão por respostas fáceis, duras, repressivas. Rollin também menciona o impacto da violência na ficção, na TV, e o acesso fácil a conteúdo problemático na internet. Mas tem um jeito melhor de fazer jornalismo sobre segurança pública? Ele defende que sim. Cita até orientações da Federação Internacional de Jornalistas, a FIGE. Um jornalismo que vá além do fato isolado, sabe? Que busque o contexto, as causas, que mostre também o que está dando certo em termos de prevenção, que ouça vozes diferentes, não só a versão oficial da polícia. Ele critica essa relação próxima demais entre repórter e fonte policial? Critica, sim, essa relação, às vezes muito simbiótica, entre o setorista de polícia e as fontes policiais, pode levar o jornalista a só reproduzir a visão da polícia, sem crítica, sem ouvir outros lados. Usando uma expressão que o Rollin pega do Gramsci, a mídia seria tipo um príncipe moderno, com poder de formar opinião. Nesse sentido, sim. Tem um poder gigantesco na formação da opinião pública, do consenso social, especialmente onde as instituições democráticas ainda são mais frágeis. O risco é esse. Em vez de ajudar a ter um debate mais qualificado, mais complexo, a mídia acaba só espelhando e amplificando as visões mais simplistas, mais punitivistas que já existem por aí. E aí reforça o ciclo da Rainha Vermelha, a demanda por mais do mesmo que não funciona. Bom, diante desse cenário todo, o modelo reativo que não entrega, a falta de dados, os custos enormes, a complexidade da prevenção, da questão juvenil, o papel complicado da mídia, o Rollin ainda apresenta uma outra possibilidade, uma outra abordagem, a justiça restaurativa. O que é isso, na essência? É uma mudança bem grande de paradigma em relação à justiça criminal como a gente conhece, que é muito focada na culpa e na punição. A justiça restaurativa, ou JR, ela busca inspiração em práticas mais antigas, comunitárias, e coloca o foco no dano que o crime causou. No dano, não na punição. O foco principal é no dano, não só na vítima direta, mas na comunidade também, e na reparação desse dano. A punição pode até existir, mas não é o objetivo final. E como isso funciona na prática? Quem participa? O foco sai daquela relação Estado contra o infrator e vai para o diálogo entre as partes principais. A vítima, claro, se ela quiser participar, o infrator e pessoas da comunidade que foram afetadas ou que podem dar apoio. E qual o objetivo desse diálogo? Não é só aplicar uma pena, é fazer o infrator entender de verdade as consequências do que ele fez, assumir a responsabilidade de um jeito ativo e participar da construção de uma solução para reparar o máximo possível o mal que ele causou. A vítima tem um papel central nisso, pode falar o que sentiu, o que precisa e ajuda a decidir como o dano pode ser reparado. O Rollin dá algum exemplo prático disso? Ele usa uma historinha comparando dois casos inventados, Barry e Sam, dois adolescentes que cometeram roubos. O Barry passa pelo sistema tradicional, processo, rótulo de infrator, cumpre medida socioeducativa e sai de lá pior, mais revoltado, estigmatizado. E o Sam? O Sam é encaminhado para um processo restaurativo, uma conferência. O mediador junta a vítima, o Sam, e pessoas importantes para ele, a mãe, um antigo treinador, por exemplo. Nessa reunião, o Sam ouve direto da vítima não só sobre o que ela perdeu de material, mas sobre o medo, a insegurança que o roubo causou nela. Deve ser forte isso. Muito. E o Sam tem a chance de se explicar, de pedir desculpas, e aí, junto com o grupo de apoio dele e a vítima, eles constroem um plano para reparar o dano. Sei lá, trabalhar para devolver o dinheiro, fazer um serviço comunitário. É um processo que busca uma responsabilização que faça sentido e que tente restaurar as relações, não só punir formalmente. E isso funciona mesmo? Tem pesquisa mostrando o resultado? As pesquisas, principalmente onde a JR já está mais estabelecida, como na Nova Zelândia, na Austrália, são bem promissoras, sim. Rollin cita estudos que mostram que as vítimas que passam por processos restaurativos ficam mais satisfeitas do que as que passam só pelo sistema tradicional.
Elas se sentem mais ouvidas, mais respeitadas. E para o infrator? Também há indicações de que as taxas de reincidência são menores entre quem passa pela JR. Não é uma solução mágica para tudo, claro, mas é um caminho muito interessante, como alternativa ou complemento à justiça que só foca na punição. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia das provocações, né, que o Marcos Rolim traz lá na Síndrome da Rainha Vermelha. Vimos essa crítica forte a essa corrida meio maluca de ficar repetindo um modelo reativo que não entrega o que a gente espera da segurança pública. E a urgência de mudar o foco para prevenção, mas uma prevenção séria, baseada em pesquisa, em dados confiáveis, que, aliás, a gente ainda precisa muito construir aqui no Brasil. Exato. Exploramos a complexidade dos fatores de risco, a questão super delicada da violência juvenil, o papel ambíguo, às vezes complicado, da mídia, e conhecemos alternativas que parecem mais inteligentes, mais humanas, né? Como o policiamento comunitário orientado para a solução de problemas e agora a justiça restaurativa. A mensagem principal que fica para mim é um chamado à inteligência mesmo, à crítica, à coragem de mudar, parar de correr no mesmo lugar e começar a buscar caminhos que funcionem de verdade, baseados em evidência e sempre com respeito aos direitos de todo mundo. Perfeito. E para a gente fechar a nossa conversa, fica aqui uma reflexão final, inspirada justamente nessa dificuldade enorme que a gente tem de sair dessa armadilha da Rainha Vermelha. Pensando nessa tendência tão forte que a gente tem de repetir o que não funciona e na dificuldade imensa de implementar políticas que sejam realmente baseadas em evidências como essas que o Rolim discute e que a gente conversou aqui, onde será que está o nosso maior nó? O maior obstáculo? Será que falta conhecimento técnico? A gente não sabe o que fazer? Ou será que a resistência é mais cultural, dentro das instituições mesmo? Nas polícias, no sistema de justiça? Ou será que a pressão política, a pressão da mídia por resposta rápida, por resposta dura, acaba impedindo qualquer mudança mais profunda, mais pensada? Ou, quem sabe, a maior dificuldade seja mesmo essa, traduzir o que a pesquisa diz que funciona para a prática do dia a dia, adaptada para a realidade tão complexa de cada canto desse Brasil? Uma pergunta difícil, né? Sem resposta fácil, que fica aí para a gente pensar. Com ela a gente encerra essa nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia e esperamos que essas ideias provoquem boas reflexões por aí. Até a próxima.